será que ele me escolheu? O que é que eu fiz para atrair tantos narcisistas na minha vida? Parece que saio de um relacionamento abusivo e entro em outro. Pois é, muitas mulheres entram e saem de relacionamentos abusivos e acreditam que têm o dedo podre ou que estão funcionando como para-raios de narcisistas. Pois é, recentemente eu recebi uma pergunta dessas sobre o assunto e é sobre isso que eu quero falar hoje. O que mais atrai narcisistas e por quê? Eu vou citar algumas das principais características que atraem os narcisistas e como eles usam essas características para fragilizar e manipular a vítima. Então vamos lá. Narcisistas se atraem pelo que você pode oferecer a eles e que melhor atenda às necessidades deles, seja o sexo, status, dinheiro, diversão. Mas tem duas coisas que é muito comum entre as pessoas que a gente pode identificar entre as vítimas, que é a empatia e o instinto de salvação. Essas vítimas são pessoas que se sintonizam emocionalmente de forma muito rápida com os outros. Sempre dão um jeito de ver o lado bom e o melhor em tudo. São compreensivas, valorizam a harmonia, procuram resolver as coisas de uma maneira pacífica, detestam injustiças, são super responsáveis, não medem esforços para evitar conflitos e confrontos. Se preocupam com as outras pessoas a ponto de se esquecerem de si mesmas e são tão proativas que muitas vezes se antecipam em prestar auxílio ou ajuda quem nem ao menos está pedindo qualquer coisa ou ajuda. E por que essas características atraem narcisistas? Porque eles sabem que a pessoa empata e com instinto de salvação vai tentar compreender o comportamento dele, vai fazer de tudo para relevar, para dar uma oportunidade ou segundas chances e vão lutar e se sacrificar para manter o relacionamento. Portanto, preste atenção. As suas principais virtudes nas mãos de narcisistas vão virar suas maiores fragilidades e serão acionadas como gatilhos para te convencer a fazer o que eles querem e ainda por cima ter a ilusão de ter feito a escolha e a decisão que partiu de você. Só que não, ele está por trás de tudo. Enfim, eu diria que esses dois tipos de pessoas, tanto o narcisista como as empatas, elas formam um par que se complementam. Se não fosse uma forma tão disfuncional e simbiótica como funcionam juntos. De um lado, ele se vitimiza e consegue fazer com que você se emocione, te instigando a ter o ímpeto de salvá-lo de alguma situação, ou até mesmo dele. Ao mesmo tempo, ele vira o jogo e em algum momento, nesse ciclo de abuso de culpa, e você passa a acreditar que é responsável por tudo o que há de errado, tanto do comportamento dele, como para resolver a situação que ele mesmo armou. Outra característica que também pode atraí-lo é se você for uma pessoa que tem ou está com baixa autoestima, o que facilita a manipulação e ele se mantém na posição existencial preferida de superioridade enquanto te coloca como um ser inferior. Embora ele também possa te ver como um desafio se você for uma pessoa que tem autoestima, porque é divertido manipular e destruir a autoestima de outra pessoa. Porque segundo o devaneio dele, só podem ser
ter holofotes na direção dele, o que significa que ele vai tentar destruir as pessoas ou qualquer coisa que na cabeça dele possa se destacar mais, que o faça sentir inveja, ciúmes ou raiva. É claro que tudo isso acontece dentro de um quadro de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, onde existe uma disfuncionalidade na autopercepção e na percepção de quem está ao redor do narcisista, pois ele projeta toda a negatividade dele em você, ok? Ao contrário da pessoa empata, que não consegue perceber a crueldade por trás das ações do seu parceiro, por pensar e comportar de uma forma completamente diferente, o que seria inadmissível na cabeça dela, algo tão cruel vir exatamente de uma pessoa que ela tanto ama, confia, convive na sua intimidade. Então, retomando, nesse quadro, ele se sente superior e não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro, ele pisa nas pessoas e se vê como uma fonte de adoração. Por isso ele se permite ser extremamente abusivo. Ou seja, ele acha que sempre está certo e quer que você reconheça a superioridade dele a qualquer custo, ou por bem ou por mal. Além disso, narcisistas nunca acham que tem algo a aprender. Por isso existe zero possibilidade de qualquer pessoa ter um relacionamento saudável com um narcisista patológico. De qualquer forma, se isso lhe parece familiar na sua vida, tire um aprendizado dessa experiência, por mais dolorosa que seja. E lembre-se, o mais importante para você entender é como você funciona e deve funcionar daqui para frente. Como você pode se blindar e reconhecer o mal que te faz. Aprender a dizer não, colocar limites, se dar uma oportunidade para escolher relacionamentos mais saudáveis. Tudo isso você só vai conseguir efetivamente através do autoconhecimento. Não perca mais tempo tentando mudá-lo. Para de tentar salvá-lo de si mesmo. Ele não vai mudar simplesmente porque ele não sente que precisa mudar. Lembra, ele se acha perfeito. Nesse momento, foque em você. Você vai precisar muito mais de ajuda daqui para frente do que ele, ok? Pense nisso.